Vamos para a nossa próxima entrevista? Deixa eu pegar aqui, espera um minutinho. Pronto. Olha só, a Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Primeiro recebem os beneficiários do Bolsa Família e logo depois os trabalhadores informais. De acordo com o governo, cerca de 50 milhões de brasileiros receberão o benefício. Silvio Catiababa já apontou agora no começo do programa que 80 milhões pediram, então tem 30 ali que ainda não receberam, que tiveram o processo ali negado para o recebimento desse auxílio emergencial. E há uma discussão agora sendo feita no Congresso sobre a extensão do pagamento desse auxílio, que inicialmente é por apenas 3 meses. Já foi protocolado na Câmara dos Deputados um projeto para aumentar o tempo de pagamento. Segundo os parlamentares, o desejo de esticar o benefício se dá por conta da piora na perspectiva de retomada da atividade econômica neste ano. Em todo o mundo, essa proposta de renda básica para os mais pobres e trabalhadores informais tem ganhado força. Sobre isso, a gente conversa agora com o Leandro Ferreira, que é presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Olá, Leandro, tudo bom? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês e com a TVT. Prazer é nosso, Leandro. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, na verdade, até pouco tempo atrás, quando a gente falava sobre renda básica, era até que uma discussão meio conceitual, não havia possibilidade de botar em prática num curto espaço de tempo. E isso agora talvez seja possível, talvez essa seja uma janela de oportunidade para criarmos uma política pública, de fato, de renda básica, ou discutirmos pelo menos a extensão desse programa que atende essas pessoas mais necessitadas, já que a crise realmente é feroz e vai nos levar a um momento econômico bastante difícil, né, Leandro? Sem dúvida, essa ideia da renda básica ela não é nova, né? Então ela já tem uma discussão, como você disse, conceitual, que vem de séculos aí, né? E é muito interessante que nesse momento da pandemia ela tenha sido pescada como uma solução de proteção social, de recuperação da economia ou de manutenção da atividade econômica, que tem sido adotada aí de uma certa forma modulada, né, para se adequar também à realidade em vários lugares do mundo. O próprio auxílio emergencial é uma forma de renda básica emergencial, porque adere a princípios como ser pago em dinheiro, ser pago periodicamente, não ter condicionalidade. A gente tem que levar em conta que não pode impor a responsabilidade das pessoas, por exemplo, terem que buscar emprego ou terem que frequentar a escola no meio da pandemia. Então, tem muitas características que aproximam essa política de uma renda básica universal, incondicional, como vem sendo debatida como conceito há muitos anos. Ela já vinha voltando para a agenda por conta das transformações do mundo do trabalho, né? Que cada vez mais tem eliminado postos de trabalho formal, né, precarizado empregos e transformado a economia num grande dilema também do ponto de vista do mercado de trabalho. Mas agora, com o auxílio emergencial, a gente viu que ela é uma boa resposta também para crises que são algo que a gente corre o risco de, no século XXI, sofrer, seja por conta dessa mudança estrutural, da automatização, a vinda dos chamados robôs, né, para ocupar cada vez mais espaço no mundo do trabalho, seja para crises que já se anunciam há muito tempo, por exemplo, a crise climática, né? A gente sabe que o aquecimento global vai levar a disrupções, a perda de empregos, a situações críticas agora no século XXI, e esse pode ser um bom mecanismo de proteção social que a gente espera prorrogar por pelo menos mais 3 meses. Isso já está na lei, né? Ele pode ser prorrogado por iniciativa do próprio Bolsonaro, basta ele tomar iniciativa. Para prorrogar por mais tempo vai ser preciso uma nova lei. E a nossa briga vai ser para que seja permanente, com muita racionalidade e planejamento, para que isso seja feita aos poucos, atingindo cada vez mais pessoas, talvez reconsiderando o valor, mas garantindo proteção social para toda a população brasileira que precisa muito, né? Nesse primeiro auxílio aprovado no Congresso agora, as pessoas com empregos formais foram excluídas. Seria importante incluí-las também, já que existem empregos precários e em que as pessoas realmente não recebem o suficiente para viver numa condição de vida ideal. Então, é uma discussão a ser feita também?
Essa é uma das principais críticas que a gente teve à lei aprovada do auxílio emergencial. Ela excluiu trabalhadores que têm carteira assinada, né, sem levar em conta que boa parte desses trabalhadores recebe uma remuneração muito baixa, né, e que nem tem garantia de que seus empregos sejam mantidos agora nesse período de pandemia. Né? Então, o fato de, por exemplo, ter. Pega um exemplo clássico, né? Uma faxineira que seja mãe solteira e recebe um salário mínimo ou o piso da categoria dela, e tem filhos, né? 2 ou 3 filhos, ela tem uma renda per capita inferior a meio salário mínimo per capita, que é o critério de entrada para o auxílio emergencial. Isso significa que ela precisa ser protegida tanto quanto quem estava sem emprego ou estava na informalidade. Né? Então, foi uma das principais críticas, era algo que merecia ser mudado para que pudesse ser mais generoso no sentido de ser mais efetivo. A gente não sabe por quanto tempo essas pessoas vão precisar de ajuda, né? E se o emprego delas vai ser mantido. Né, e é importante que a gente consiga atingi-las também, porque elas também têm necessidade de cuidar da sua saúde, de poder ficar em casa, de cuidar da sua alimentação, de cuidar de pessoas mais novas ou mais velhas que precisam de alguém em tempo parcial ou integral, por exemplo, crianças ou idosos que precisam de uma atenção mais próxima, né? E tudo isso, o auxílio emergencial seria muito bem-vindo para poder ajudar e fortalecer as pessoas nessa hora de necessidade. Você está correta ao dizer que a carteira assinada não garante que a pessoa tenha uma vida que não precisa de proteção social. Pelo contrário, e é por isso que a gente briga tanto pela universalidade, que se fosse para todo mundo, esses problemas seriam evitados. Inclusive esses problemas aí de quem foi elegível, quem não foi para a política, que o governo Bolsonaro demonstrou que não teve capacidade de administrar bem. Tem uma questão também em relação à recuperação nesse pós-pandemia, porque o consumo das pessoas mais pobres vai ser essencial nessa recuperação, inclusive comprando das pequenas empresas, que muitas vezes também têm dificuldade, que não são grandes empresários ricos. Então, é também importante para a recuperação, já pensando ali na frente, para a recuperação da economia, né? As medidas de transferência de renda emergencial no mundo todo, elas têm características próximas a de uma renda básica, mas têm nomes diferentes. Aqui é auxílio emergencial, mas em muitos lugares ela leva o nome de estímulo, justamente porque vai ajudar a economia a se manter ou a se recuperar no período pós-pandemia. Né? E acho que é importante que a gente tenha aqui no Brasil uma experiência muito grande, que é a do Bolsa Família, de transferência de renda, né? Atinge mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que o auxílio emergencial está atingindo agora, né? E a gente vê que tem muitos estudos aí na área da economia, do serviço social sobre o Bolsa Família que demonstram que o Bolsa Família, para cada R$ 1 investido, a economia tem um retorno de R$ 1,78. Então, existe um efeito multiplicador quando o dinheiro vai para a mão de quem mais precisa, vai para a mão dos mais pobres, que é determinante para a gente manter a demanda agregada, né, por bens, serviços, manter a procura por essas coisas, né, gêneros alimentícios, necessidades básicas que são supridas por meio dessa renda transferida. Então, faz muito sentido que a gente tenha isso não só para o período da pandemia, como também para o pós-pandemia, né? Porque isso vai ajudar certamente na recuperação da economia. É muito claro isso nos estudos macroeconômicos, como o Bolsa Família foi fundamental para alavancar o crescimento do país. Então, para cada real investido, era mais arrecadação dos estados e municípios, era maior movimentação nos supermercados, era maior serviço bancário e assim por diante. E o governo deveria levar isso em conta para o próximo período também, em que a pandemia estiver superada. Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira da Renda Básica. Leandro, agradeço demais a participação. Muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço, um abraço para todos, protejam-se e procurem seu auxílio emergencial porque tem direito.